Pessoal, olha que o técnico Fernando Diniz deve receber em breve boas notícias do departamento médico sobre a situação de Samuel Xavier. Vamos falar também sobre Marquinhos, Guga e ainda trazer a opinião do técnico Fernando Diniz sobre a atuação do Fluminense ontem. Diniz gostou do que viu e a gente vai continuar repercutindo um pouco mais a classificação tricolor para as oitavas de final dessa Libertadores da América. Vamos lá! Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando mais uma vez para te atualizar com as notícias do campeão da Libertadores de 2023 em busca do bicampeonato agora em 2024. Fluminense classificado para as oitavas de final de forma antecipada. Tem mais um jogo ainda contra o Alianza Lima daqui a 2 semanas, mas já está tranquilo, já está com a vaga carimbada para as oitavas de final. Quero pedir nesse início de vídeo para que você que não está inscrito ainda, para você se inscrever aqui no canal. Me ajude aí, gente. Estamos tentando chegar aos 45 mil inscritos. Sua inscrição é importante para mim e é importante para você também, porque assim você vai ser notificado pelo YouTube todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Bom, vamos falar então, gente, sobre essa vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño ontem no Maracanã, vitória por 2-1, um jogo, né, em que o Fluminense se impôs, sofreu alguns contra-ataques, né, teve um certo momento de tensão ali no ar, mas o Fluminense foi soberano na partida, isso eu acho que o torcedor concorda, né, embora tenha apresentado um pouco de dificuldade o Cerro Porteño, o Fluminense foi soberano na partida, foi quem controlou as ações do jogo, teve mais posse de bola, mais finalização, mais escanteios. E a gente não pode também deixar de ressaltar que o Fluminense estava muito desfalcado. Jogando com o Antônio Carlos e o Martinelli na zaga, depois entrou o Felipe Andrade, o Marquinhos, né, de última hora também ficou fora da lista de relacionados para o jogo. Enfim, o Fluminense com muitos desfalques e mesmo assim conseguiu a vitória, que era o objetivo. É a terceira vitória nesta Libertadores. O Fluminense que está a 13 jogos invicto em jogos, em partidas válidas pela Libertadores, né? O ano passado foram 8, teve aquele empate com o Sporting Cristal no Maracanã. Depois empate e vitória contra Argentinos Júniores, vitória e vitória contra o Olímpia, empate e vitória contra o Internacional e depois a vitória contra o Boca na decisão. Com mais 5 jogos esse ano, o Fluminense está invicto, então são 13 partidas de invencibilidade, pode aumentar para 14 na próxima rodada contra o Alianza Lima, também no Maracanã. O Alianza Lima praticamente aí eliminado, né? Precisa de um milagre. O Alianza Lima, para se classificar, teria que ganhar do Fluminense no Maracanã e torcer para Colo-Colo e Cerro Porteño empatarem. Então, situação bem complicada aí do Alianza Lima, vem ao Brasil literalmente para poder cumprir tabela, né? E ontem o Fernando Diniz gostou da atuação do time, gostou do que ele viu, e a gente vai ouvir um trecho da coletiva do técnico Fernando Diniz. Vamos lá. Eu acho que o time fez um bom jogo, principalmente a primeira parte antes de tomar o gol de empate. Estava muito soberano, um jogo praticamente de um time só. Depois do momento que a gente está vivendo ainda, eu acho de energia mesmo. A primeira bola que escapou no lance ali duvidoso, se foi falta, se não foi falta, no Alexander. A bola estava totalmente controlada por ele. Primeira finalização do Cerro, eles fizeram o gol. Teve aí uns 5, 6 minutos de um pouco de instabilidade do time. Depois o time voltou a jogar uma certa naturalidade. No segundo tempo aí melhorou. Eles ajustaram um pouco a marcação, mas o time conseguiu também circular a bola bem. O jogo ia terminar pelos lados. Os gols provavelmente iam sair de cruzamentos, porque esse time ele fecha muito o centro do campo. Eles jogam praticamente com 6 volantes quando eles estão marcando. Então o jogo fica praticamente impossível de se jogar por dentro, para terminar por dentro. Então a gente sabia que tinha que jogar com amplitude máxima no jogo, com Arias, no caso de hoje com Arias e com o Keno, e com o apoio por trás do Guga e do Marcelo. Então acho que o planejamento foi cumprido, a gente foi uma vitória soberana, os números do jogo mostram isso. Eles tiveram 2 finalizações do gol, a gente finalizou, e depois acho que 5 no total, acho que a gente finalizou 16 vezes.
tivemos 7 escanteios, não tiveram nenhum. Acho que os números eles conferem que a gente mereceu de fato ganhar a partida. A gente ainda tem coisa para melhorar no time e naturalmente a gente vai melhorar. Esse último mês do Fluminense está oscilando mais para cima que para baixo. A gente está entrando num novo momento, eu acredito. E faço um clamor também para a torcida, para eles nos apoiarem, porque o melhor jogador que o Fluminense tem é a torcida, desde que eu estou aqui. É o grande craque nosso, é o torcedor. A gente sabe que às vezes a gente não entrega o que eles esperam. O começo do ano nosso é um momento de muita estabilidade, contudo a gente entregou um título inédito. E se a gente for fazer uma análise racional do momento que a gente está vivendo, porque o torcedor fica na emoção daquela coisa de ganhar todo o jogo e ganhar, a gente tem um título já nessa temporada. Se a gente comparar com a temporada do ano passado, nesse momento a gente já fez mais pontos que a Libertadores do ano passado. Nós terminamos com 10 pontos, tivemos que empatar o último jogo contra o Sport Cristal para classificar. Hoje a gente já está classificado em primeiro. A gente está numa boa situação na Copa do Brasil. E no Brasileiro a gente tem uma pontuação, no meu entender, um pouco abaixo do que a gente merecia na competição até agora. A gente fez. Bom, tá aí o Fernando Diniz, não vou alongar muito, né, porque foi uma entrevista de quase mais de meia hora, na verdade, do Diniz e também com a participação do Guga, mas alguns pontos aí a gente tem que observar, né? Primeiro, o Diniz reconhece que o time precisa melhorar em alguns aspectos. Então ele admite que está longe ainda do ideal, né? Não que seja longe do ideal, mas não é ainda aquele Fluminense que a gente se acostumou a ver no ano passado. Ok. Segunda coisa, concordo com o Diniz quando ele disse que a gente poderia estar melhor no Brasileiro e que o Fluminense cometeu vacilos que, né, acabaram tirando pontos preciosos. Contra o Bragantino, jogo controlado. O Fluminense fez um ótimo primeiro tempo contra o Bragantino, partida extremamente tranquila, controlada, e aí teve aquele apagão no início do segundo tempo, que levou 2 gols, empatou, poderia ter virado o jogo, mas a bola não entrou. Contra o Atlético, ganhando de 2-0, jogo controlado, o Fluminense fez também um excelente primeiro tempo, segundo tempo também um apagão ali de 5, 10 minutos, levou 2 gols muito rápido e acabou sofrendo o empate. Então, concordo com o Fernando Diniz. Acho que o Fluminense poderia estar numa situação melhor. Só que esses vacilos não podem acontecer, né? De vez em quando, né? Não tem como você evitar isso sempre. Mas num time com uma folha salarial alta, com qualidade técnica, né, acima da média, você tem que evitar esse tipo de situação, esse tipo de falha, justamente para não perder pontos ao longo do caminho. E o torcedor, Diniz, o torcedor está ao lado do Fluminense. O que o torcedor quer, né, é que a gente sofra menos nos jogos. O que o torcedor quer é isso. Mas, enfim, eu acho que já já as coisas vão se encaixar. Vem aí o Thiago Silva, que vai dar um ganho assim espetacular, não só na saída de bola, mas também em termos de segurança para a zaga do Fluminense. Então, acho que o time tende a melhorar. E tem essa paralisação do Brasileirão também, que serve para o Diniz ter mais tempo para trabalhar o time, serve para que também alguns jogadores se recuperem, alguns jogadores, né, que estão machucados. Descanso também para alguns atletas. O Fluminense vem de uma sequência grande aí de partidas fora de casa. Então acho que vai ser um período também importante para o Fluminense se recuperar e continuar em evolução na temporada. O Fluminense, gente, com essa classificação de ontem, o Fluminense é mais um que já está garantido nas oitavas. São 10 times até agora garantidos nas oitavas de final. Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Júnior Barranquilla, Nacional do Uruguai, Palmeiras, River Plate, São Paulo, Talleres da Argentina e o The Strongest. Olha o The Strongest aí, ó, lá da altitude. Então, e o Bolívar também não está matematicamente classificado, mas vai se classificar. Então, nós teremos nas oitavas 2 equipes que jogam lá em La Paz, na altitude de La Paz. O Fluminense, ele já sabe que nas oitavas ele decide a vaga em casa, né? E nas quartas de final vai depender da posição dele, da pontuação dele agora nessa fase de grupos. Hoje, o Fluminense é o 5º melhor primeiro colocado. Mas dá ainda para ficar, dá até para ficar em primeiro, né? Mais difícil.
mas eu acredito que o Fluminense deva terminar em quarto ou terceiro nessa classificação geral. Isso porque o Atlético, gente, e o Palmeiras têm jogos fáceis dentro de casa. O Atlético pega o Caracas. O Atlético ganhou de 5 do Caracas fora de casa. Em casa, né, vai ganhar. Então, Atlético Mineiro e Palmeiras, a tendência é que eles vençam na última rodada. E o Fluminense pode ultrapassar, talvez, River Plate, um pouco mais difícil, e tem grande chance de ultrapassar o Tadjeres e aí terminar em quarto ou terceiro nessa classificação geral, que vai fazer muita diferença para as oitavas de final. Oitavas de final que vai ter Thiago Silva, porque ela só acontece em agosto. Thiago se apresenta agora no final de junho, metade de junho. Em julho já poderá jogar. E em agosto o Fluminense terá o seu grande reforço para a temporada, Thiago Silva, inscrito para as oitavas de final da Libertadores. A gente continua aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar agora sobre Keno, que nos últimos dias tem tido o nome dele citado como possível reforço de algumas equipes. Já foi citado no Atlético Paranaense, no Vitória. Nos últimos dias apareceu também o Cruzeiro como suposto interessado. Matéria publicada no site da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte está dizendo aqui, ó, alvo do Cruzeiro, Keno confirma propostas e abre o jogo sobre possível saída do Fluminense. Tá dizendo aqui que alvo do Cruzeiro para a sequência da temporada, o atacante Keno do Fluminense revelou que recebeu propostas para deixar o clube carioca. Tenho contrato com o Fluminense, renovei, apareceram outras propostas, mas estou focado aqui no Fluminense. Estamos disputando campeonatos difíceis e temos que ter o elenco muito forte. Estou com a cabeça no Fluminense, disse Keno em entrevista do Tricolor sobre o Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América. Tomara então que o Keno realmente esteja focado no Fluminense, porque é um bom jogador, deu as 2 assistências na final da Libertadores contra o Boca, então é um jogador que, estando bem, estando com confiança, estando, né, focado ali, é um jogador realmente que pode fazer a diferença para o Fluminense na sequência dessa temporada. Pessoal, notícia exclusiva agora aqui do canal Ligados no Flu sobre a situação de Marquinhos e também de Guga. Aliás, Guga não, de Samuel Xavier. Marquinhos, para quem não acompanhou meu vídeo de ontem à noite analisando o jogo, Marquinhos, gente, eu informei em alguns grupos de WhatsApp onde eu participo. Meia hora antes do jogo, meia hora antes do Fluminense divulgar a escalação, eu dei a informação, soltei a informação de que o Marquinhos estava vetado, não jogaria e que o Guga seria titular. Teve gente até que duvidou, achou que, né, eu estava inventando, mas não, eu tinha a informação correta de que o Marquinhos, gente, ele sofreu uma lesão no peito do pé. Naquele jogo contra o São Paulo, ele sofreu um pisão no peito do pé e a informação que eu tenho é de que houve até um rompimento da pele no peito do pé do Marquinhos. Essa é a informação que me foi passada. E a fonte é quente, tá? Posso garantir para vocês que a fonte é quente. Mas não é nada grave. O Marquinhos ontem, no sacrifício até dava para jogar, mas o departamento médico achou melhor vetar o Marquinhos e o Diniz concordou. E pode ser que o Marquinhos esteja disponível para o jogo de quarta-feira contra o Sampaio Corrêa. Não é nada grave, né? Já está fazendo o tratamento. O Fluminense informou que foi um trauma. Foi o pisão que ele sofreu no jogo contra o São Paulo. Vocês devem se lembrar no primeiro tempo que ele ficou até mancando. Guga, que saiu ontem de campo também, né? Deu um susto na torcida, porque você já tem o Samuel Xavier machucado. O Marquinhos foi vetado também ontem. E aí o Guga, que é o único lateral direito que sobrou do elenco. O Guga, de repente, também, né, se machuca, mas não, calma. O Guga teve cãibras, gente. Então, não é nada demais, não é problema aí para a sequência da temporada, não. A boa notícia que eu tenho para vocês, também notícia exclusiva aqui do canal Ligados no Flu, é de que Samuel Xavier não deve demorar muito para retornar ao time e começar a fazer a transição para o campo, para as atividades com bola. Não tenho o prazo, né? A minha fonte não me estipulou um prazo de quando o Samuel Xavier vai poder fazer essa transição, mas a notícia é de que ele não deve demorar muito
para poder voltar ao time. Em breve a gente deve ter novidades em relação à recuperação do Samuel Xavier, o que é uma excelente notícia, porque é um jogador fundamental nesse esquema do Fernando Diniz, é titularíssimo desse time do Fluminense, mas eu só não tenho assim o prazo. Mas a notícia que eu tenho é essa: Samuel Xavier não deve demorar para começar a transição para o campo. Isso é um grande avanço, né? Então há um certo otimismo na volta de Samuel Xavier em pouco tempo. Não dá para prever, não dá para cravar o tempo, mas vai ser muito em breve ele começa a fazer essa transição para o campo. Pelo menos essa é a informação que chegou para mim. Pessoal, é isso então. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço a todos, ótima sexta-feira e pintando novidade, a gente volta para trazer aqui para vocês. Até mais.